Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai. Vamos ler um pouquinho das Escrituras Sagradas. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que é ela que nos enriquece. A palavra de Deus enriquece a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nada melhor para a sua vida, para a sua fé, para o seu espírito, que toda manhã pela manhã abra a sua Bíblia e leia pelo menos um versículo, 2 versículos da sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia perto de você, na sua casa, e quando você acordar, abra ela e leia uma palavra, e leia um texto. Mantenha a sua Bíblia ao alcance da sua mão, para que de manhã cedo, ao levantar, você abra ela e leia. Você pode dizer assim: não, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida e é tudo muito apressado. Mas, meu amado, eu vou te falar uma coisa: se você tirar 2 minutos, pastor, 2 minutos dá 2 minutos. Se a Bíblia estiver ao alcance da sua mão, dá sim. Leia 2 versículos, medite neles e tenha um dia pensando nessa passagem que você leu. Olha, hoje você não tem desculpa para não ler a Bíblia. Todo mundo tem um celular, um smartphone, e nesse celular, raramente alguém tem um, mas por mais fraquinho que seja, dá para você ver algum vídeo, dá para você acessar o Zap, o WhatsApp, não é verdade? Então, se você acessa o seu WhatsApp, com certeza dá para você baixar uma Bíblia que é bem leve no seu celular. Não ocupa quase nenhum espaço, porque é só letras, não tem vídeos, nem tem imagem, então não ocupa espaço nenhum no seu cartão de memória. Baixe a Bíblia no seu celular e aperte ali na tela, ali onde tem a imagem da Bíblia, e ela vai abrir e você vai ler o texto. Coloque a Bíblia no seu celular. Você for trabalhar, você pega o seu celular e leia uma passagem no ônibus. Se você estiver dirigindo, não faça isso, porque é contra a lei, né? Não faça isso. Mas quando você estiver parado, estacionado, você pode ler um pouquinho. Uma palavrinha. E assim todo dia você... É como se você tivesse... Lembra quando você está doente? Que você está precisando tomar o seu remédio? Você precisa lembrar, se você estiver trabalhando, se você estiver na escola, seja onde você estiver, você tem que lembrar para tomar o seu remédio, não tem? Faça isso com sua Bíblia. Faça da sua Bíblia o seu medicamento. Lembre que a palavra de Deus é remédio para os seus ossos, para a sua alma. Leia a sua Bíblia. Leia constantemente. Faça dela, né, a sua regra de sobrevivência. Sua regra de sobrevivência. Amém? Deixa eu ler para você no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, consequentemente o primeiro Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deixa eu ler para você um pouquinho desse texto que diz assim: Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amados, Sermão da Montanha é o nome desse texto. O Sermão da Montanha é o sermão mais lindo que já existiu em todos os tempos. Esse sermão é a essência do cristianismo, é a essência de Deus, é a essência de Jesus Cristo. Amado, nesse sermão é aonde está a fonte da esperança, a minha e a sua esperança. Porque quem proferiu esse sermão foi o próprio Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Deus. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Meu amado, olha só que palavras maravilhosas. No versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, ele começa a dizer: bem-aventurado. Aliás, no capítulo 2, no capítulo 5, no versículo 2, quando ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humilde? O que é bem-aventurado? Não é? O que é essa palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é a pessoa bem-sucedido no seu intento, né? A pessoa bem-sucedida. Bem-aventurado é a pessoa que está se dando bem, que vai se dar bem, que está se dando bem, não é? A palavra dele, bem-aventurado. E ele diz que bem-aventurado são os humildes de espírito, sabe? Tem pessoas que têm um espírito calmo, humilde, não tem aquele espírito alvoroçado, cheio de arrogância, né? Não tem aquele espírito arrebatador, veemente, aquele espírito altivo, nariz empinado. Não, é a pessoa que tem um espírito manso, humilde. Jesus falou que essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é bem-sucedida, uma pessoa que tem um espírito assim. Depois no versículo 4 ele diz: a mesma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida é aqueles que choram. Choram. Porque se eles choram, ele tem um motivo, tem uma causa para chorar. E ele diz que aqueles que choram serão consolados. Aqueles que só choram, Deus está reparando, está vendo as suas lágrimas. E com certeza o próprio Deus o consolará. Versículo 5, ele diz que bem-aventurados os mansos. Manso. É quase a mesma coisa que tem lá em cima do espírito humilde. Manso. Porque eles herdarão a terra. Um manso, uma pessoa mansa, dificilmente ele vai entrar numa briga. Ele pode até falar, se defender nos momentos que ele é afrontado. Mas é uma pessoa mansa. Uma pessoa que não parte para a luta, para a briga mesmo, para as vias de fato. E uma pessoa dessa, no final das contas, a pessoa que é mansa, ele herdará a terra. Ele herdará os bens que ele procura, porque ele vai ter a paciência necessária para conseguir o que ele deseja. Por isso que Jesus fala que ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Sabe aquela pessoa que sofre injustiça,
que sente que está sendo injustiçado. Tem pessoas que choram amarguradamente porque está sendo afrontado. Está sendo afrontado. Ele sabe que está no seu direito. Ele sabe que não tem nenhuma inverdade com ele. Ele sabe que não fez nada de errado, mas que sofre afronta. Pessoas que sofrem afronta. Você está entendendo? São pessoas que são confrontadas constantemente. Mesmo porque, sendo crente, sendo filho de Deus, muitas vezes vem aquelas palavras duras de encontro a ele e ele tem que ficar calado. Isso aí é uma injustiça muito grande. Mas a Bíblia diz aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, que diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Há pessoas que sentem sede de justiça, se sente constantemente injustiçado, mas Jesus promete que eles serão fartos. Farto de quê, pastor? Farto de justiça. Deus pleiteia por ele, Deus guerreia por ele, e ele será bem-sucedido, bem-aventurado. A justiça virá para ele, porque Deus é justiça. Ele é a personalidade da justiça. Deus é a essência da justiça. Então, se você ama a Deus, se você segue a Deus, se você tem uma vida com Deus, ele será a sua justiça. Não é? Versículo 7. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia diz que tudo aquilo que você plantar, isso você colherá, meu amado. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Da semente que você plantar, você vai colher, não tenha dúvida disso. E a Bíblia diz aqui que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você tem tido misericórdia, tem se compadecido de quem sofre, de quem tem necessidade, de quem tem sede, de quem tem fome, de quem precisa de algo, e você está pronto para socorrer, obviamente, no seu tempo, no tempo da sua escassez, você também será socorrido. Você será socorrido, meu amado. Não tenha dúvida disso. Tudo que você fizer, disso mesmo você vai colher. Se você plantar a misericórdia, se você plantar o compadecer-se das pessoas, você obviamente vai chegar um tempo que você vai precisar e você vai encontrar quem se compadeça de você e quem tenha misericórdia de você. Está aqui no versículo 7. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-sucedido, bem-aventurado, feliz é o homem. Toda essa palavra está no contexto, estão juntos no mesmo sinônimo da bem-aventurança, do bem-aventurado, do bem-sucedido, né? Das pessoas que está se dando bem. É aquela pessoa que é limpo de coração. Limpo de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que é impossível a impureza entrar no reino do céu, o pecado entrar lá no reino do céu, porque Deus não compactua com o pecado, com a impureza, com a malícia, com o mau intento, com a má língua, com as más ideias, com palavras vãs e torpes. Deus não compactua de jeito nenhum. Deus não compactua com a mentira, com a falsidade, com a desonestidade. Jamais, meu amor, jamais. Pense comigo, pondere comigo. Jamais Deus vai compactuar com isso. Deus não vai compactuar com a impureza, com o coração perverso, com a língua perversa. Lá no livro de Provérbios diz que a língua é um nervo terrível, que o que sai dela pode desestruturar uma vida. Então, se no teu coração há limpeza, há pureza, há bons intentos, não é? E então a Bíblia diz que você é um homem bem-aventurado. No versículo 7 diz assim: bem-aventurados são, versículo 8, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não tiver um coração limpo, jamais você verá a Deus. Não tem como. Versículo 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquelas pessoas que procuram
a paz. Onde há uma briga, a pessoa tem uma palavra de paz. Aonde há um mau intento, a pessoa tem uma palavra de encerrar com aquele bafafá, aquelas coisas, né? Pessoas que cometem uma bobagem, aí um vem e faz uma fofoca, o outro vem e faz outra, daqui a pouco está um conflito terrível. Mas diz que existem pessoas que jogam água fria. Quando está aquela quentura toda, jogam água fria, para que os ânimos se acalmem. Isso é chamado pacificadores. Aqui na nossa igreja, a Comunidade Evangélica Apostólica Betel, aonde eu sou o presidente, né? Pastor Márcio é presidente, nós temos um vice-presidente, o homem que está também do nosso lado, fazendo a mesma obra conosco. O nome dele é Antônio Souza, Antônio Pinto de Souza. E ele é conhecido como Antônio Ceará. Então, ele é um homem que transmite a paz. Onde há um conflito muito grande, ele sempre tem uma palavra de ânimo e de calma, né? Normalmente, quando a gente vê uma pessoa falando com o nosso irmão Antônio Ceará, a gente sempre vê ele falando assim, mas não é nada disso. Vamos parar com isso. Não foi nada disso. Isso não é assim, né? Então, esse versículo 9 se encaixa perfeitamente na vida do nosso irmão Antônio Ceará, vice-presidente da Comunidade Evangélica Apostólica Betel. Ele é o maior pacificador que eu já conheci nos meus 60 anos de vida, quase 60 anos de vida, né? Ele é o nosso vice-presidente, é aquela pessoa que transmite a calma. Até na igreja, às vezes, tem algum conflito, alguma situação, e eu sempre ouço ele falando assim, mas não é nada disso, não foi nada disso, as coisas não é bem assim, não é por aí, não é? Então ele está sempre procurando pacificar. E a Bíblia aqui no versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus, se você não for um pacificador, olha, presta bem atenção, porque você não pode ser reconhecido como filho de Deus. Pode ser que você não seja reconhecido como filho de Deus. Procure a paz, procure a pacificação, procure a ponderação, porque a Bíblia diz que as pessoas assim são bem-aventuradas, são bem-sucedidas. Versículo 10 diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Lá em cima nós falamos sobre justiça. Aqui embaixo também de novo, no versículo 10 diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você sofre injustiça, não tem problema não. Dói, claro que dói. Qual é a pessoa injustiçada que não sente uma dor no seu coração? Não é? Quem é a pessoa que alguém fala mal dele sem ter culpa nenhuma e ele não fique triste? É óbvio, ele vai ficar triste, vai ficar chateado. Fica, claro que fica. Só que a Bíblia diz que aquele que são perseguidos por causa da justiça, deles é feito o reino dos céus. Então, amado, se você sofre ou se você é perseguido por causa da justiça, porque você é um justo, porque você proclama o evangelho, porque você busca a paz, não fique triste, porque a Bíblia diz que é deles que é feito o reino dos céus, dessas pessoas que são bem-aventuradas, bem-sucedidas, porque são perseguidas por causa da justiça. No versículo 11 diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só, vou ler de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Quem vos injuriarem? Quando falarem mentira a respeito de você. Versículo 11. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Abre lá, meu amado. Meu amado, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Veja comigo, versículo 10, versículo 11. Né? Versículo 10, versículo 11. Vamos lá para o versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Sabe por quê? Se alguém te injuriar, falar mal de você, falar calúnia a respeito de você, mentira a respeito de você, não se desespere, porque a Bíblia diz que você é bem-aventurado.
Se te perseguirem, não fique triste, não se desespere. A Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado por causa disso. E às vezes as pessoas mentindo dizem tudo mal contra vós por minha causa. Olha só o que está dizendo. Vão falar tudo que é mal de você por causa do meu amor, por causa de mim. É Jesus que está falando isso. E é o que mais nós vemos nos nossos dias, né? Profetas sendo perseguidos, homens de Deus sendo perseguidos, pessoas mentindo, caluniando, inventando coisas que não existem, de homens de Deus, de profetas de Deus, de sacerdotes de Deus. Se fazem isso com você, não se desespere. A Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Versículo 12 para a gente encerrar. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem está falando isso é Jesus de Nazaré. Ele diz que assim era igual antigamente. Fizeram com os profetas do passado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não é? João, o evangelista. João, aquele que batizava, aquele que pregava as boas novas, né? Aquele que pregava a respeito da vinda do Messias. João, o que batizava no Rio Jordão, que era conhecido como João Batista, teve a sua cabeça arrancada, ele foi decapitado. A Estevão foi apedrejado em praça pública, apedrejaram o homem em praça pública no meio de todo mundo, por amor do Senhor. Amados, não se entristeça se você sofre algum tipo de perseguição, porque a Bíblia diz que você será um bem-aventurado. No final das contas, você será bem-sucedido, porque Deus vai estar do seu lado. E Ele está do seu lado para lhe ajudar, para lhe pegar pela sua mão direita, te guiar, te orientar e te salvaguardar. Amados, Deus te abençoe, não se entristeça, levante o seu rosto, levante a sua cabeça, proclame mesmo o Evangelho e glorifique o nome do Senhor, porque é grande o vosso galardão. Amém? Eu, pastor Márcio, e a comunidade evangélica apostólica Betel, nós te desejamos toda sorte de bênção. Nós te desejamos graça e paz. Shalom. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai. Vamos ler um pouquinho das Escrituras Sagradas. Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, que é ela que nos enriquece. A Palavra de Deus enriquece a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Nada melhor para a sua vida, para a sua fé, para o seu espírito, que toda manhã pela manhã abra a sua Bíblia e leia pelo menos um versículo, 2 versículos da sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia perto de você, na sua casa, e quando você acordar, abra ela e leia uma palavra, e leia um texto. Mantenha a sua Bíblia ao alcance da sua mão, para que de manhã cedo, ao levantar, você abra ela e leia. Você pode dizer assim, não, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, e é tudo muito apressado. Mas, meu amado, eu vou te falar uma coisa, se você tirar 2 minutos, pastor, 2 minutos dá 2 minutos. Se a Bíblia estiver ao alcance da sua mão, dá sim. Leia 2 versículos, medite neles e tenha um dia pensando nessa passagem que você leu. Olha, hoje você não tem desculpa para não ler a Bíblia. Todo mundo tem um celular, um smartphone, e nesse celular, raramente alguém tem mas por mais fraquinho que seja, dá para você ver algum vídeo, dá para você acessar o Zap, o WhatsApp,
Não é verdade? Então, se você acessa o seu WhatsApp, com certeza dá para você baixar uma Bíblia que é bem leve no seu celular. Não ocupa quase nenhum espaço, porque é só letras. Não tem vídeos, nem tem imagem. Então não ocupa espaço nenhum no seu cartão de memória. Baixe a Bíblia no seu celular e aperte ali na tela, ali onde tem a imagem da Bíblia, e ela vai abrir e você vai ler o texto. Coloque a Bíblia no seu celular. Você for trabalhar, você pega o seu celular e leia uma passagem no ônibus. Se você estiver dirigindo, não faça isso porque é contra a lei, né? Não faça isso. Mas quando você estiver parado, estacionado, você pode ler um pouquinho. Uma palavrinha. E assim todo dia você... É como se você tivesse... Lembra quando você está doente? Que você está precisando tomar o seu remédio? Você precisa lembrar, se você estiver trabalhando, se você estiver na escola, seja onde você estiver, você tem que lembrar para tomar o seu remédio, não tem? Faça isso com sua Bíblia. Faça da sua Bíblia o seu medicamento. Lembre que a palavra de Deus é remédio para os seus ossos, para a sua alma. Leia a sua Bíblia. Leia constantemente. Faça dela, né, a sua regra de sobrevivência. Sua regra de sobrevivência. Amém? Deixa eu ler para você no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, consequentemente o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deixa eu ler para você um pouquinho desse texto que diz assim: Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amados, Sermão da Montanha é o nome desse texto. O Sermão da Montanha é o sermão mais lindo que já existiu em todos os tempos. Esse sermão é a essência do cristianismo, é a essência de Deus, é a essência de Jesus Cristo. Amado, nesse sermão é aonde está a fonte da esperança, a minha e a sua esperança. Porque quem proferiu esse sermão foi o próprio Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Deus. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Meu amado, olha só que palavras maravilhosas. No versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, ele começa a dizer: Bem-aventurado. Aliás, no capítulo 2, no capítulo 5, no versículo 2, quando ele diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humilde? O que é bem-aventurado? Não é? O que é essa palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é a pessoa bem-sucedido no seu intento, né? A pessoa bem-sucedida.
Bem-aventurado é a pessoa que está se dando bem, que vai se dar bem, que está se dando bem. Não é? A palavra dele, bem-aventurado. E ele diz que bem-aventurado são os humildes de espírito. Sabe? Tem pessoas que têm um espírito calmo, humilde. Não tem aquele espírito alvoroçado, cheio de arrogância. Né? Não tem aquele espírito arrebatador, veemente, aquele espírito altivo, nariz empinado. Não, é a pessoa que tem um espírito manso, humilde. Jesus falou que essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é bem-sucedida, uma pessoa que tem um espírito assim. Depois no versículo 4 ele diz, a mesma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, é aqueles que choram. Choram. Porque se eles choram, ele tem um motivo, tem uma causa para chorar. E ele diz que aqueles que choram serão consolados. Aqueles que só choram, Deus está reparando, está vendo as suas lágrimas. E com certeza o próprio Deus o consolará. Versículo 5, ele diz que bem-aventurados os mansos. Manso. É quase a mesma coisa que tem lá em cima do espírito humilde. Manso. Porque eles herdarão a terra. Um manso, uma pessoa mansa, dificilmente ele vai entrar numa briga. Ele pode até falar, se defender nos momentos que ele é afrontado. Mas é uma pessoa mansa. Uma pessoa que não parte para a luta, para a briga mesmo. Para as vias de fato. E uma pessoa dessa, no final das contas, a pessoa que é mansa, ele herdará a terra. Ele herdará os bens que ele procura, porque ele vai ter a paciência necessária para conseguir o que ele deseja. Por isso que Jesus fala que ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Sabe aquela pessoa que sofre injustiça, que sente que está sendo injustiçado. Tem pessoas que choram amarguradamente porque está sendo afrontado. Ele sabe que está no seu direito. Ele sabe que não tem nenhuma inverdade com ele. Ele sabe que não fez nada de errado, mas que sofre afronta. Pessoas que sofrem afronta. Você está entendendo? São pessoas que são confrontadas constantemente. Mesmo porque, sendo crente, sendo filho de Deus, muitas vezes vem aquelas palavras duras de encontro a ele e ele tem que ficar calado. Isso aí é uma injustiça muito grande. Mas a Bíblia diz aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, que diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Há pessoas que sentem sede de justiça, se sentem constantemente injustiçados, mas Jesus promete que eles serão fartos. Farto de quê, pastor? Farto de justiça. Deus pleiteia por ele, Deus guerreia por ele, e ele será bem-sucedido, bem-aventurado. A justiça virá para ele, porque Deus é justiça. Ele é a personalidade da justiça. Deus é a essência da justiça. Então, se você ama a Deus, se você segue a Deus, se você tem uma vida com Deus, ele será a sua justiça. Versículo 7. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia diz que tudo aquilo que você plantar, isso você colherá, meu amado. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Da semente que você plantar, você vai colher, não tenha dúvida disso. E a Bíblia diz aqui que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você tem tido misericórdia, tem se compadecido de quem sofre, de quem tem necessidade, de quem tem sede, de quem tem fome, de quem precisa de algo, e você está pronto para socorrer, obviamente, no seu tempo, no tempo da sua escassez, você também será socorrido.
Você será socorrido, meu amado. Não tenha dúvida disso. Tudo que você fizer, disso mesmo você vai colher. Se você plantar a misericórdia, se você plantar o compadecer-se das pessoas, você obviamente vai chegar um tempo que você vai precisar e você vai encontrar quem se compadeça de você e quem tenha misericórdia de você. Está aqui no versículo 7. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-sucedido, bem-aventurado, feliz é o homem. Toda essa palavra está no contexto, estão juntos no mesmo sinônimo da bem-aventurança, do bem-aventurado, do bem-sucedido, né? Das pessoas que está se dando bem. É aquela pessoa que é limpo de coração. Limpo de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que é impossível a impureza entrar no reino do céu, o pecado entrar lá no reino do céu, porque Deus não compactua com o pecado, com a impureza, com a malícia, com o mau intento, com a má língua, com as más ideias, com palavras vãs e torpes. Deus não compactua de jeito nenhum. Deus não compactua com a mentira, com a falsidade, com a desonestidade. Jamais, meu amor, jamais. Pense comigo, pondere comigo. Jamais Deus vai compactuar com isso. Deus não vai compactuar com a impureza, com o coração perverso, com a língua perversa. Lá no livro de Provérbios diz que a língua é um nervo terrível, que o que sai dela pode desestruturar uma vida. Então, se no teu coração há limpeza, há pureza, há bons intentos, né? E então a Bíblia diz que você é um homem bem-aventurado. No versículo 7 diz assim: bem-aventurados são, versículo 8, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não tiver um coração limpo, jamais você verá a Deus. Não tem como. Versículo 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquelas pessoas que procuram a paz. Onde há uma briga, a pessoa tem uma palavra de paz. Aonde há um mau intento, a pessoa tem uma palavra de encerrar com aquele bafafá, aquelas coisas, né? Pessoas que cometem uma bobagem, aí um vem e faz uma fofoca, o outro vem e faz outra, daqui a pouco está um conflito terrível. Mas diz que existem pessoas que jogam água fria. Quando está aquela quintura toda, jogam água fria, para que os ânimos se acalmem. Isso é chamado pacificadores. Aqui na nossa igreja, a Comunidade Evangélica Apostólica Betel, aonde eu sou o presidente, né? Pastor Márcio é presidente, nós temos um vice-presidente, o homem que está também do nosso lado, fazendo a mesma obra conosco. O nome dele é Antônio Souza, Antônio Pinto de Souza. E ele é conhecido como Antônio Ceará. Então, ele é um homem que transmite a paz. Onde há um conflito muito grande, ele sempre tem uma palavra de ânimo e de calma, né? Normalmente, quando a gente vê uma pessoa falando com o nosso irmão Antônio Ceará, a gente sempre vê ele falando assim: mas não é nada disso. Vamos parar com isso. Não foi nada disso. Isso não é assim, né? Então, esse versículo 9 se encaixa perfeitamente na vida do nosso irmão Antônio Ceará, vice-presidente da Comunidade Evangélica Apostólica Betel. Ele é o maior pacificador que eu já conheci dos meus 60 anos de vida, quase 60 anos de vida, né? Ele é o nosso vice-presidente, é aquela pessoa que transmite a calma. Até na igreja, às vezes, tem algum conflito, alguma situação, e eu sempre ouço ele falando assim: mas não é nada disso, não foi nada disso, as coisas não é bem assim, não é por aí, não é? Então ele está sempre procurando pacificar. E a Bíblia aqui no versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus, se você não for um pacificador, olha, presta bem atenção, porque você não pode ser reconhecido como filho de Deus. Pode ser que você não seja reconhecido como filho de Deus.
procure a paz, procure a pacificação, procure a ponderação, porque a Bíblia diz que as pessoas assim são bem-aventuradas, são bem-sucedidas. No versículo 10 diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Lá em cima nós falamos sobre justiça. Aqui embaixo também de novo, no versículo 10 diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você sofre injustiça, não tem problema não. Dói, claro que dói. Qual é a pessoa injustiçada que não sente uma dor no seu coração? Não é? Quem é a pessoa que alguém fala mal dele sem ter culpa nenhuma e ele não fique triste? É óbvio, ele vai ficar triste, vai ficar chateado. Fica, claro que fica. Só que a Bíblia diz que aquele que são perseguidos por causa da justiça, deles é feito o reino dos céus. Então, amado, se você sofre ou se você é perseguido por causa da justiça, porque você é um justo, porque você proclama o evangelho, porque você busca a paz, não fique triste, porque a Bíblia diz que é deles que é feito o reino dos céus, dessas pessoas que são bem-aventuradas, bem-sucedidas, porque são perseguidos por causa da justiça. No versículo 11 diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só, vou ler de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Quem vos injuriarem? Quando falarem mentira a respeito de você. Versículo 11. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Abre lá, meu amado. Meu amado, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Veja comigo, versículo 10, versículo 11. Né? Versículo 10, versículo 11. Vamos lá para o versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Sabe por quê? Se alguém te injuriar, falar mal de você, falar calúnia a respeito de você, mentira a respeito de você, não se desespere, porque a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Se te perseguirem, não fique triste, não se desespere. A Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado por causa disso. E às vezes, as pessoas mentindo, dizem tudo mal contra vós por minha causa. Olha só o que está dizendo. Vão falar tudo que é mal de você por causa do meu amor, por causa de mim. É Jesus que está falando isso. E é o que mais nós vemos nos nossos dias. Né? Profetas sendo perseguidos, homens de Deus sendo perseguidos, pessoas mentindo, caluniando, inventando coisas que não existem, de homens de Deus, de profetas de Deus, de sacerdotes de Deus. Se fazem isso com você, não se desespere. A Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado. Né? Bem-aventurado. Versículo 12 para a gente encerrar. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem está falando isso é Jesus de Nazaré. Ele diz que assim era igual antigamente. Fizeram com os profetas do passado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não é? João, o evangelista. João, aquele que batizava, aquele que pregava as boas novas, né? Aquele que pregava a respeito da vinda do Messias. João, o que batizava no Rio Jordão, que era conhecido como João Batista, teve a sua cabeça arrancada, ele foi decapitado. A Estevão foi apedrejado em praça pública, apedrejaram o homem em praça pública no meio de todo mundo, por amor do Senhor. Amados, não se entristeça se você sofre algum tipo de perseguição, porque a Bíblia diz que você será um bem-aventurado. No final das contas, você será bem-sucedido, porque Deus vai estar do seu lado. E Ele está do seu lado para lhe ajudar, para lhe pegar pela sua mão direita, te guiar, te orientar e te salvaguardar. Amados, Deus te abençoe, não se entristeça, levante o seu rosto, levante a sua cabeça, proclame mesmo o evangelho e glorifique o nome do Senhor, porque é grande o vosso galardão.
Amém? Eu, pastor Márcio, e a comunidade evangélica apostólica Betel, nós te desejamos toda sorte de bênção. Nós te desejamos graça e paz. Shalom Adonai. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai. Vamos ler um pouquinho das Escrituras Sagradas. Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, que é ela que nos enriquece. A Palavra de Deus enriquece a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Nada melhor para a sua vida, para a sua fé, para o seu espírito, que toda manhã pela manhã abra a sua Bíblia e leia pelo menos um versículo, 2 versículos da sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia perto de você na sua casa e quando você acordar, abra ela e leia uma palavra. E leia um texto. Mantenha a sua Bíblia ao alcance da sua mão, para que de manhã cedo, ao levantar, você abra ela e leia. Você pode dizer assim, não, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida e é tudo muito apressado. Mas, meu amado, eu vou te falar uma coisa, se você tirar 2 minutos, pastor, 2 minutos dá 2 minutos. Se a Bíblia estiver ao alcance da sua mão, dá sim. Leia 2 versículos, medite neles e tenha um dia pensando nessa passagem que você leu. Olha, hoje você não tem desculpa para não ler a Bíblia. Todo mundo tem um celular, um smartphone, e nesse celular, raramente alguém tem um, mas por mais fraquinho que seja, dá para você ver algum vídeo, dá para você acessar o Zap, o WhatsApp, não é verdade? Então, se você acessa o seu WhatsApp, com certeza dá para você baixar uma Bíblia que é bem leve no seu celular. Não ocupa quase nenhum espaço, porque é só letras, não tem vídeos, nem tem imagem, então não ocupa espaço nenhum no seu cartão de memória. Baixe a Bíblia no seu celular e aperte ali na tela, ali onde tem a imagem da Bíblia, e ela vai abrir e você vai ler o texto. Coloque a Bíblia no seu celular. Você for trabalhar, você pega o seu celular e leia uma passagem no ônibus. Se você estiver dirigindo, não faça isso porque é contra a lei, né? Não faça isso. Mas quando você estiver parado, estacionado, você pode ler um pouquinho. Uma palavrinha. E assim todo dia você... É como se você tivesse... Lembra quando você está doente? Que você está precisando tomar o seu remédio? Você precisa lembrar. Se você estiver trabalhando, se você estiver na escola, seja onde você estiver, você tem que lembrar para tomar o seu remédio, não tem? Faça isso com sua Bíblia. Faça da sua Bíblia o seu medicamento. Lembre que a palavra de Deus é remédio para os seus ossos, para a sua alma. Leia a sua Bíblia. Leia constantemente. Faça dela, né, a sua regra de sobrevivência. Sua regra de sobrevivência. Amém? Deixa eu ler para você no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, consequentemente o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deixa eu ler para você um pouquinho desse texto que diz assim: Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amados, Sermão da Montanha é o nome desse texto. O Sermão da Montanha é o sermão mais lindo que já existiu em todos os tempos. Esse sermão é a essência do cristianismo, é a essência de Deus, é a essência de Jesus Cristo. Amado, nesse sermão é aonde está a fonte da esperança, a minha e a sua esperança. Porque quem proferiu esse sermão foi o próprio Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Deus. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Meu amado, olha só que palavras maravilhosas. No versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, ele começa a dizer: bem-aventurado. Aliás, no capítulo 2, no capítulo 5, no versículo 2, quando ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humilde? O que é bem-aventurado? Não é? O que é essa palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é a pessoa bem-sucedido no seu intento, né? A pessoa bem-sucedida. Bem-aventurado é a pessoa que está se dando bem, que vai se dar bem, que está se dando bem, né? A palavra dele, bem-aventurado. E ele diz que bem-aventurado são os humildes de espírito, sabe? Tem pessoas que têm um espírito calmo, humilde, não tem aquele espírito alvoroçado, cheio de arrogância, né? Não tem aquele espírito arrebatador, veemente, aquele espírito altivo, nariz empinado. Não, é a pessoa que tem um espírito manso, humilde. Jesus falou que essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é bem-sucedida, uma pessoa que tem um espírito assim. Depois no versículo 4 ele diz: a mesma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida é aqueles que choram. Choram. Porque se eles choram, ele tem um motivo, tem uma causa para chorar. E ele diz que aqueles que choram serão consolados. Aqueles que só choram, Deus está reparando, está vendo as suas lágrimas. E com certeza o próprio Deus o consolará. Versículo 5, ele diz que bem-aventurados os mansos. Manso. É quase a mesma coisa que tem lá em cima do espírito humilde. Manso. Porque eles herdarão a terra. Um manso, uma pessoa mansa, dificilmente ele vai entrar numa briga. Ele pode até falar, se defender nos momentos que ele é afrontado. Mas é uma pessoa mansa. Uma pessoa que não parte para a luta, para a briga mesmo, para as vias de fato. E uma pessoa dessa, no final das contas, a pessoa que é mansa, ele herdará a terra. Ele herdará os bens que ele procura, porque ele vai ter a paciência necessária para conseguir o que ele deseja. Por isso que Jesus fala que ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão saciados. Sabe aquela pessoa que sofre injustiça, que sente que está sendo injustiçado? Tem pessoas que choram amarguradamente porque está sendo afrontado. Está sendo afrontado. Ele sabe que está no seu direito. Ele sabe que não tem nenhuma inverdade com ele. Ele sabe que não fez nada de errado, mas que sofre afronta. Pessoas que sofrem afronta. Você está entendendo? São pessoas que são confrontadas constantemente. Mesmo porque, sendo crente, sendo filho de Deus, muitas vezes vem aquelas palavras duras de encontro a ele e ele tem que ficar calado. Isso aí é uma injustiça muito grande. Mas a Bíblia diz aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, que diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Há pessoas que sentem sede de justiça, se sentem constantemente injustiçados, mas Jesus promete que eles serão fartos. Farto de quê, pastor? Farto de justiça. Deus pleiteia por ele, Deus guerreia por ele, e ele será bem-sucedido, bem-aventurado. A justiça virá para ele, porque Deus é justiça. Ele é a personalidade da justiça. Deus é a essência da justiça. Então, se você ama a Deus, se você segue a Deus, se você tem uma vida com Deus, ele será a sua justiça. Não é? Versículo 7. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia diz que tudo aquilo que você plantar, isso você colherá, meu amado. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Da semente que você plantar, você vai colher, não tenha dúvida disso. E a Bíblia diz aqui que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você tem tido misericórdia, tem se compadecido de quem sofre, de quem tem necessidade, de quem tem sede, de quem tem fome, de quem precisa de algo, e você está pronto para socorrer, obviamente, no seu tempo, no tempo da sua escassez, você também será socorrido. Você será socorrido, meu amado. Não tenha dúvida disso. Tudo que você fizer, disso mesmo você vai colher. Se você plantar a misericórdia, se você plantar o compadecer-se das pessoas, você obviamente vai chegar um tempo que você vai precisar e você vai encontrar quem se compadeça de você e quem tenha misericórdia de você. Está aqui no versículo 7. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-sucedido, bem-aventurado, feliz é o homem. Toda essa palavra está no contexto, estão juntos no mesmo sinônimo da bem-aventurança, do bem-aventurado, do bem-sucedido, né? Das pessoas que está se dando bem. É aquela pessoa que é limpo de coração. Limpo de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que é impossível a impureza entrar no reino do céu. O pecado entrar lá no reino do céu. Porque Deus não compactua com o pecado, com a impureza, com a malícia, com o mau intento, com a má língua, com as más ideias, com palavras vãs e torpes. Deus não compactua de jeito nenhum. Deus não compactua com a mentira, com a falsidade, com a desonestidade. Jamais, meu amor, jamais. Pense comigo, pondere comigo. Jamais Deus vai compactuar com isso. Deus não vai compactuar com a impureza, com o coração perverso, com a língua perversa. Lá no livro de Provérbios diz que a língua é um nervo terrível, que o que sai dela pode desestruturar uma vida. Então, se no teu coração há limpeza, há pureza, há bons intentos, né? E então a Bíblia diz que você é um homem bem-aventurado. No versículo 7 diz assim: bem-aventurados são, versículo 8, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não tiver um coração limpo, jamais você verá a Deus. Não tem como. Versículo 9 diz: bem-aventurado
os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquelas pessoas que procuram a paz. Onde há uma briga, a pessoa tem uma palavra de paz. Aonde há um mau intento, a pessoa tem uma palavra de encerrar com aquele bafafá, aquelas coisas, né? Pessoas que cometem uma bobagem, aí um vem e faz uma fofoca, o outro vem e faz outra, daqui a pouco está um conflito terrível. Mas diz que existem pessoas que jogam água fria. Quando está aquela quintura toda, jogam água fria, para que os ânimos se acalmem. Isso é chamado pacificadores. Aqui na nossa igreja, a Comunidade Evangélica Apostólica Betel, aonde eu sou o presidente, né? Pastor Márcio é presidente, nós temos um vice-presidente, um homem que está também do nosso lado, fazendo a mesma obra conosco. O nome dele é Antônio Souza, Antônio Pinto de Souza. E ele é conhecido como Antônio Ceará. Então, ele é um homem que transmite a paz. Onde há um conflito muito grande, ele sempre tem uma palavra de ânimo e de calma, né? Normalmente, quando a gente vê uma pessoa falando com o nosso irmão Antônio Ceará, a gente sempre vê ele falando assim, mas não é nada disso. Vamos parar com isso. Não foi nada disso. Isso não é assim, né? Então, esse versículo 9 se encaixa perfeitamente na vida do nosso irmão Antônio Ceará, vice-presidente da Comunidade Evangélica Apostólica Betel. Ele é o maior pacificador que eu já conheci dos meus 60 anos de vida, quase 60 anos de vida, né? Ele é o nosso vice-presidente, é aquela pessoa que transmite a calma. Até na igreja, às vezes, tem algum conflito, alguma situação, e eu sempre ouço ele falando assim, mas não é nada disso, não foi nada disso, as coisas não é bem assim, não é por aí, não é? Então ele está sempre procurando pacificar. E a Bíblia aqui no versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus, se você não for um pacificador, olha, presta bem atenção, porque você não pode ser reconhecido como filho de Deus. Pode ser que você não seja reconhecido como filho de Deus. Procure a paz, procure a pacificação, procure a ponderação, porque a Bíblia diz que as pessoas assim são bem-aventuradas, são bem-sucedidas. Versículo 10 diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Lá em cima nós falamos sobre justiça. Aqui embaixo também de novo, no versículo 10 diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você sofre injustiça, não tem problema não. Dói, claro que dói. Qual é a pessoa injustiçada que não sente uma dor no seu coração? Não é? Quem é a pessoa que alguém fala mal dele sem ter culpa nenhuma e ele não fique triste? É óbvio, ele vai ficar triste, vai ficar chateado. Fica, claro que fica. Só que a Bíblia diz que aquele que são perseguidos por causa da justiça, deles é feito o reino dos céus. Então, amado, se você sofre ou se você é perseguido por causa da justiça, porque você é um justo, porque você proclama o evangelho, porque você busca a paz, não fique triste, porque a Bíblia diz que é deles que é feito o reino dos céus, dessas pessoas que são bem-aventuradas, bem-sucedidas, porque são perseguidos por causa da justiça. No versículo 11 diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só, vou ler de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Quem vos injuriarem? Quando falarem mentira a respeito de você. Versículo 11. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Abre lá, meu amado. Meu amado, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Veja comigo, versículo 10, versículo 11. Né? Versículo 10, versículo 11. Vamos lá para o versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Sabe por quê? Se alguém te injuriar, falar mal de você,
falar calúnia a respeito de você, mentira a respeito de você, não se desespere, porque a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Se te perseguirem, não fique triste, não se desespere. A Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado por causa disso. E às vezes, as pessoas mentindo, dizem todo mal contra vós por minha causa. Olha só o que está dizendo. Vão falar tudo que é mal de você por causa do meu amor, por causa de mim. É Jesus que está falando isso. E é o que mais nós vemos nos nossos dias, né? Profetas sendo perseguidos, homens de Deus sendo perseguidos, pessoas mentindo, caluniando, inventando coisas que não existem, de homens de Deus, de profetas de Deus, de sacerdotes de Deus. Se fazem isso com você, não se desespere. A Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Versículo 12 para a gente encerrar. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem está falando isso é Jesus de Nazaré. Ele diz que assim era igual antigamente. Fizeram com os profetas do passado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não é? João, o evangelista. João, aquele que batizava, aquele que pregava as boas novas, né? Aquele que pregava a respeito da vinda do Messias. João, o que batizava no Rio Jordão, que era conhecido como João Batista, ele teve a sua cabeça arrancada, ele foi decapitado. A Estevão foi apedrejado em praça pública, apedrejaram o homem em praça pública no meio de todo mundo, por amor do Senhor. Amados, não se entristeça se você sofre algum tipo de perseguição, porque a Bíblia diz que você será um bem-aventurado. No final das contas, você será bem-sucedido, porque Deus vai estar do seu lado. E Ele está do seu lado para lhe ajudar, para lhe pegar pela sua mão direita, te guiar, te orientar e te salvaguardar. Amados, Deus te abençoe, não se entristeça, levante o seu rosto, levante a sua cabeça, proclame mesmo o Evangelho e glorifique o nome do Senhor, porque é grande o vosso galardão. Amém? Eu, pastor Márcio, e a comunidade evangélica apostólica Betel, nós te desejamos toda sorte de bênção. Nós te desejamos graça e paz. Shalom Adonai.